A paz do Senhor a todos, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus Cristo. Você que está aí nos acompanhando ao vivo, seja bem-vindo, minhas amadas irmãs, em nome de Jesus. Para você que vai nos acompanhar no YouTube, que Deus possa abençoar e possa falar poderosamente com você, em nome de Jesus, né? Estou com o nariz coçando um pouquinho, porque vai ficar alergia, deu uma pegadinha aqui. Mas a gente está coçando um pouco. Meus amados e amadas irmãs, vamos começar, vamos dar início. Como sempre, você tem liberdade para fazer pergunta, tá, irmã Miriam? Tem liberdade para fazer pergunta. Outras irmãs estão acostumadas já. No final, eu sempre paro a gravação. Quem quiser ficar aqui mais alguns minutinhos perguntando, pode fazer pergunta tranquilamente, sem problema nenhum. Eu e o Espírito Santo e a palavra de Deus estamos aqui para responder. O título hoje nosso é O Evangelho que produz membros e não discípulos. Nós vamos entrar assim no foco do problema nosso hoje. Alguém... Nós temos aqui hoje, eu quero, antes de eu começar a falar, eu quero explicar alguma coisa, algo muito importante. Preste bem atenção. Eu não sou contra congregar, não sou contra culto, não sou contra a igreja, não sou contra a estrutura da igreja hoje, eu sou contra a forma que é usado, tá? Eu sou contra quem está sendo adorado, ok? Hoje nós temos dois focos de adoração, ou Cristo é o centro, ou o homem é o centro, tá bom? Eu sou contra isso, eu não concordo com isso de maneira nenhuma, tá? Então, eu não sou contra, não sou contra ir no culto, não sou contra a igreja, não sou contra nada disso. Eu sou só contra o foco, o objetivo e o propósito. Para mim, hoje, existe três tipos, para mim, pro Charles, existe três tipos de líder. Primeiro, o líder que ele começa com a intenção correta, certa, mas ele se perde no meio do caminho. Muitas vezes a pressa de crescer faz com que ele se perca da direção daquilo que Deus deu para ele. Aí ele bagunça tudo. E acaba focando no dinheiro para poder manter a estrutura. Eu tenho um segundo líder, que ele também tem a motivação correta, e tem a motivação certa. Entendeu? Mas ele não tem preparo. Ninguém ensinou, ninguém preparou ele. E por causa disso ele se bagunça. E eu tenho o terceiro líder, que é mercenário. E esse está ali só para ganhar dinheiro. As vidas para ele não têm importância nenhuma. Ele não está preocupado. Um dia um pastor bateu no portão da minha casa porque ele entrou numa crise muito grande. Ele chegou para o pastor presidente, que eu também não concordo com essa palavra presidente, nunca me chamem de pastor presidente, eu não gosto, entendeu? Porque eu não fundei igreja nenhuma. A Igreja Comunidade Cristã Essência do Caminho, primeiro nasceu no coração de Deus, depois ele plantou no meu coração e no coração do pastor Mateus. Ok? Então, se alguém tem que ser chamado, tem que ser Deus, não eu. Porque a igreja sempre nasce no coração dele primeiro. E me procurou, perguntando para mim assim, que ele estava com um problema lá na igreja, o que ele deveria fazer? Eu falei, tá, me conta o seu problema. Cheguei para o meu pastor, e falei para ele, pastor, eu estou com a família lá na igreja, lá, nova, estou passando por isso, o que eu posso fazer para ajudar? O pastor respondeu para ele assim, olha, não estou preocupado com o que eles estão passando, só quero saber se eles estão dando dízimos e oferta.
Camila, seja bem-vinda em nome de Jesus. Seja bem-vinda, Camila. Eu estou contando uma história aqui, Camila, está na palavra, sobre 3 tipos de pastores que para mim existe hoje. Existe aquele pastor, resumindo rapidinho, existe aquele pastor que ele começa certo, mas na pressa de fazer, ele se perde no caminho. Tem aquele pastor que ele não foi preparado, ele foi jogado lá e vai embora, resolva. E temos o terceiro que é mercenário. E desse mercenário eu estou dando um exemplo aqui de um pastor que bateu no portão da minha casa e ele falou que teve uma conversa com o pastor presidente do ministério onde ele congregava. Aí eu já fiz uma ressalta que eu não sou pastor presidente de nada e fundador de nada, porque a igreja, antes de ser colocada no meu coração, ela nasce no coração de Deus. Então eu sou contra essa, pastor presidente, pastor fundador, eu estou totalmente contra isso. Eu não concordo com isso, tá bom? Porque a igreja sempre, a igreja ela nasceu na cruz. É na cruz que ela nasceu, no coração de Deus. Aí falou para mim assim, eu fui lá conversar com o pastor, eu falei para ele que é uma nova família na igreja, a família estava passando por problema. Aí o pastor presidente respondeu assim, olha, eu não estou nem aí com a família. A questão minha, se estão dando dízimo e oferta. Aí ele perguntou para mim assim, o que eu faço, pastor Charles? Qual que é o seu conselho? Falei, filho, ou duas, ou você serve Cristo ou você serve mercenário. Escolhe a sua decisão. E ele saiu, começou outro trabalho, tive a oportunidade de ir lá, ministrar lá também. Então, nós temos essa realidade, ok? Temos esse fato aqui, porque nós vamos entrar num assunto bem taxativo, tá? E aqui nós temos a Camila, que é missionária, nós já tivemos o prazer de conversar, já, e tem muita experiência no campo, né? Ela é filha da irmã Marisol, tem muita experiência no campo. Então, se alguma coisinha que ela quiser congregar, ela quiser agregar algum conhecimento, algum fato, Camila, você tem liberdade, tá? Nas minhas aulas, Pastora Paz. amém, paz. Nas minhas aulas, todos têm liberdade, tá bom? Tá bom. Todos têm liberdade, aqui não é monólogo, não, aqui é um diálogo, né? Uma conversa, tá bom? E quando nós terminamos aqui, eu paro de gravar, quem quiser continuar aqui, fazendo pergunta, conversando, a gente continua, sem problema nenhum. Tá certo. O tema meu hoje é o evangelho que produz membros e não discípulos. Tá? Este é o tema. E esse é o grande problema no nosso tempo hoje. Nós nunca tivemos tantas igrejas cheias, mas também nunca tivemos tantos crentes vazios. Nunca tivemos uma época dessa forma. Crentes que estão lá dentro do culto, pula, bate palma, salta, vira piruleta e faz tantas coisas que eu nem entendo por que faz, mas quando sai lá de dentro, é uma vida totalmente de derrota, sem fundamento nenhum, sem crença nenhuma, sem lógica nenhuma. O problema não está no crescimento, porque nós temos lá, na primeira conversão, quase 3.000 almas, tirando homens, tirando crianças e mulheres. E vamos compreender e entender que o censo era feito para homens a mais de 20 anos. Menos de 20 anos não era feito o censo, não entrava no censo. Então, temos muito mais de 3.000 almas se convertendo. Segunda conversão, quase 5.000 almas dentro do mesmo sentido. Então, o problema não está no crescimento em número, numérico. O problema está em um crescimento sem conversão genuína. Nós viemos trabalhando desde a primeira aula sobre o verdadeiro evangelho, sinal de conversão, o nascer do alto, o nascer de Deus, regeneração. Viemos trabalhando isso até chegarmos a esse ponto e entender, para compreendermos essa grande verdade. O problema não é crescimento.
é um crescimento sem conversão. Tem pessoas que realmente nasceram de novo. Simplesmente agregaram a uma religião, agregaram a uma placa, ou simpatizaram com um pastor, com um homem, e estão lá naquele lugar. Tá? É um tema que nós vamos aprofundar muito mais no batismo. É o nosso último tema desse módulo. Olha só a ordem de Jesus. Como a ordem de Jesus é uma ordem muito clara. Seja bem-vinda, Niara, em nome de Jesus. A Niara é minha filha, tá bom? E vocês vão conhecer, vocês vão ver, minha filha vai estar aqui com a gente hoje, tá? A Niara é minha filha, minha bênção, minha filha mais velha, né? E se o papai falar alguma coisa errada aqui, ela sabe que tem autoridade para poder puxar a orelha. Fala, pai, não é assim que o senhor faz, não. A Tábua tem autoridade para isso. Diga pelo menos um oi aí para as irmãs, Niara. Olá, gente. Boa noite, graças a paz. A vozinha dela é essa vozinha mansa mesmo. Então vamos continuar aqui, ó. Mateus 28, 19 a 20. Portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando esses novos discípulos a obedecerem todas as ordens que eu lhe dei. E tenho certeza disso. Estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. A ordem de Jesus, ele é muito clara. Jesus não mandou fazer membros. Jesus mandou fazer discípulos. Ele mandou fazer membros. Eu sou contra esse tipo de visão. Onde o evangelho é pregado, há arrependimento, novo nascimento do alto, discipulado e obediência. Onde isso não existe, o que se produz são frequentadores religiosos, não discípulos de Jesus. De maneira nenhuma. Eu até vou um pouquinho mais longe, tá? Quando eu falo que uma pessoa ela é meu discípulo, não é que ela anda atrás de mim, ela anda do meu lado, seguindo a Cristo como eu sigo. Sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Entendeu? Então, isso é muito importante. Hoje nós temos uma distorção do que é o Evangelho. Hoje nós temos uma distorção. Hoje as pessoas viraram membros. Eu acho que aquela imagem que eu coloquei no grupo hoje, ela fala sozinha. Hoje, as pessoas viraram nome em uma ficha. Tá? Essa é a grande verdade. O discípulo bíblico, primeiro, ele nasce de novo. Ele nasce do alto. Ele nasce do céu, como já estudamos sobre o novo nascimento e regeneração. É uma obra totalmente de Deus, sem nada do homem. Nada do homem. E creio que pela experiência da Camila, no campo missionário, ela pode testificar essa realidade. Não tem nada que o homem faça. Nada. Deus pega aquele barro sem forma, aquele barro que não tem mais forma nenhuma, e Deus transforma totalmente em uma nova vida. Outra característica. Pode falar, Camila. Com certeza. A gente foi casada há 21 anos com um missionário e fazendo obra missionária. E eu sou completamente, até conversando com o pastor Charles, falei assim, eu era tão feliz quando eu não conhecia o sistema. Quando a gente conhece o sistema, a gente se decepciona demais, só que a gente não pode falar contra o sistema, porque, de certa forma, o sistema representa, né? Representa Deus e Jesus para quem não conhece, para quem não enxerga o que eu enxerguei, infelizmente. Eu não gostaria de ter enxergado, porque é muito dolorido ver os bastidores. Ver o que as pessoas passam, esposa de pastores,
filhos de pastores, o que os filhos de pastores passam é desumano, sabe? Eles exigem que filhos de pastores sejam uma espécie de ETs, assim. Não pode ter falha, não pode ter erro, não pode ter nada. Né? Pastor tem que ser perfeito, pastor não pode sentir dor, pastor não pode discutir com a mulher, pastor não pode ter mau humor, esposa de pastor tem que suportar tudo calada, agressão física, verbal, psicológica, tem que carregar tudo. Então, assim, é desumano o que os líderes aguentam, e os bastidores é muita sujeira, né? Assim, a distribuição de dinheiro. Eu fiquei viúva no campo missionário e fui abandonada. Né, meu marido morreu e eu escutei, assim, a gente fazia missões, a gente foi porque eu ia com ele, porque eu fazia toda a parte, minha mãe tá aí, sabe falar, eu fazia toda a parte, eu carregava a parte burocrática, era toda comigo, eu só não ia, até uma vez uma missionária falou para mim, Camila, você é que nem cabeça de camarão, você não aparece, mas você tá em tudo, porque eu organizava tudo para ele. Só que eu não ia nas missões, assim, pessoalmente, porque eu ficava administrando e ficava cuidando do escritório em Ribeirão Preto e da família, das minhas filhas, né? Porque eu acho que a primeira família, a primeira missão é com a família. Se você não cuida da sua família, não adianta. Nem vai fazer mais nada. Se você não administra a sua casa, quem é você para administrar a obra de Deus? Então já começa por aí. Se você não é um bom marido, se você não é uma boa esposa, se você não é uma boa mãe, se você não é um bom pai, então você já larga a mão por aí. Você já tem que começar a alicerçar sua casa. Esse é o meu jeito de ver. E aí, então eu vi muito sofrimento, sabe, né? Na obra, assim, a gente escutava muita coisa, muitos pastores com depressão, que escondia, pastoras, eu tinha muito mais contato com as pastoras e ele com os missionários e pastores. E eu estava falando com o pastor hoje, as pessoas acham que missão é sair do Brasil e ir para a África. Gente, a África é muito bem assistida. A gente fez missão na África durante muitos anos, a gente foi em 40 países. A África é um país muito bem assistido. Eles só não melhoram mais porque eles são seres humanos que têm uma cultura muito ruim. Infelizmente, você pode ir lá e dar 10 milhões para eles hoje. Que eles vão fazer um trambique, vão esconder tudo e vão viver naquela miséria para poder conseguir mais 10 milhões. Eles são pessoas extremamente difíceis. Eu tive uma base missionária dentro da nossa casa aqui. Durante 3 anos moraram africanos dentro da nossa casa. Eles são uma cultura de extremamente pessoas difíceis. Então, por isso que o país deles não prospera. E eles são muito bem assistidos pelo mundo todo. O mundo todo olha a África. Mas missão é muito além do que você ir para a África, do que você... Estava falando com o pastor hoje. Europa quase não se ouve falar de ninguém querendo ir para a Europa. E quer ver um povo mais duro e uma igreja mais vazia do que na Inglaterra? Os ingleses são pessoas extremamente difíceis. Você conseguir 1 minuto do inglês... Gente, a coisa mais difícil. O inglês, ele não olha na sua cara, ele não fala com você. Se você bate na porta dele, você já é extremamente mal educado para ele, você é o tipo de pessoa que ele não quer nem ver. A cultura deles é difícil você conseguir acesso a um coração de um inglês. Então, assim, a Inglaterra é um país, financeiramente falando, todo mundo acha que lá tá tudo certo. Ah, não precisa, porque lá eles são ricos, mas são extremamente pobres de Deus, eles não têm acesso, sabe? Eles não acreditam. As igrejas já são vazias, sabe? Tem tanto recurso financeiro, mas não tem... Se você abrir uma igreja hoje lá, uma vez a gente foi convidado a pastorear em Londres e convidado a pastorear na Flórida. E eu não quis ir por conta da minha mãe, da minha avó, que sempre foi muito apegada. E também eu falei, gente, lá é muito difícil, assim, eu não vou conseguir, o povo é muito frio. É muita frieza, eu falei, eu não vou dar conta de ficar, eu vou me deprimir e vai acabar que eu não vou conseguir ajudar. E eu falei com o pastor, assim, na minha cabeça, você consegue ser missionário dentro da sua própria igreja. Você mora num condomínio que nem eu moro aqui, você fica sabendo que alguém está passando por algum problema, você ajuda essa pessoa. Ah, mas eu não tenho. Tá, você não tem? O que você tem? Ah, vamos supor, a pessoa está precisando, está passando uma dificuldade financeira, ficou desempregado. Ah, mas eu não tenho nem para mim, irmã, tá? Você não tem nem para você? Tá, você tem a metade de uma lata de arroz, divide a metade dessa lata de arroz, seja fiel no pouco. Fala assim, você não liga, não. Eu não tenho um pacote inteiro para te dar, mas eu tenho a metade da minha lata de arroz. Vai te ajudar com os dias aí? Entrando mais aqui, eu dou mais para você aqui. Tem 6 hambúrguer, eu mando 3 para você e fico com 3. Isso é missão. Isso é você demonstrar o amor de Cristo. Sabe, você está no mercado, você está com dinheiro a mais, você viu que a pessoa está deixando uma coisa importante porque não tem condição de levar. Você fala, não, vai passar. Deus tocou no meu coração aqui, passa aí que eu vou pagar aqui para você.
sabe? Essas pessoas que estão na rua fedida, que ninguém quer abraçar, ninguém quer chegar perto, que meu coração corta, porque as pessoas olham para animais, as pessoas pegam animais, tudo estrupinhados, não desmerecendo, porque eu sou completamente apaixonada por animais. Se eu pudesse, eu teria todos. Eu teria uma arca na minha vida. Só que, assim, as pessoas olham para o ser humano como se aquele ser humano não valesse o sangue de Jesus. Sabe, olha para eles assim, não olhe só com desprezo, tá esperando, tá, vai saber o que fez na vida, vai saber por que tá aí, merece estar aí mesmo, sabe? A gente não pode julgar ninguém, a gente não tá aqui para julgar. Aí uma palavra que você dá, às vezes, que nem eu falei pro pastor na minha casa, minha mãe sabe disso. Minha mãe às vezes até puxa minha orelha, porque eu sou muito assim de quando eu tinha carro, uma vez vou contar essa experiência só porque eu falo demais. Eu fui no escritório mandar livros para missões, que a gente trabalhava com livros, né? E aí, cheguei na porta do escritório, o vizinho da frente estava brigando com um morador de rua que estava na nossa parte do escritório. E ele estava expulsando o moço, estava um dia bem chuvoso, expulsando o moço, já ameaçando chamar a polícia. Eu cheguei e falei, o que está acontecendo aqui? Aí ele, esse cara aí falando um monte de palavrão, só que eu falei, mas tá na sua porta? Aí o moço virou contra mim, o morador. Porque você tá querendo trazer a gente pra cá? Eu falei, não, peraí, só fiz a pergunta, tá na sua porta? Não tá, então fica lá que eu vou resolver com ele. Na minha porta resolvo eu. Aí eu comecei a conversar com o moço. Falei, moço, por que você tá aqui? O que tá acontecendo, né? Aí comecei a conversar, enfim. O moço, ele era desviado da metodista, baterista da igreja metodista, tava nas ruas, veio de São Paulo pra cá, caiu nas drogas, abandonou a família lá em São Paulo. Aí tava nas ruas, jogado, tava com fome, tava 3 dias sem comer, tremia, assim, tremia. E não era... a gente também tinha um trabalho também com viciado em droga, Conexão Paz aqui em Ribeirão. Muitos anos. Então, eu conheci quando era abstinente de droga, quando era fome, quando era sem vergonhice, quando era mentira, quando era... Já tinha todas essas coisas deles assim, né? E o cara tava com fome mesmo. E aí ele falou assim, eu só tô com fome, eu só quero ficar aqui porque eu tô apanhando muito. Tava todo machucado, porque na rua eles batem mesmo. Bate para roubar um cobertor, bate porque quer bater. E aqui eu tô seguro. Eu falei para ele, não, então você fica aqui, eu vou só fazer o que eu tenho que fazer aqui. E ele falou, mas eu vou embora, eu tô com medo de chamar a polícia, não tem documento, eu tenho passagem, moça, eu não sou nenhum santo também, tal. Eu falei, não, você vai ficar aqui, eu vou fazer o que eu tenho que fazer, enfim. Coloquei as caixas, tal, aí falei para ele, eu não moro aqui, eu moro num bairro mais longe, eu vou na minha casa, vou buscar coberto, vou buscar as coisas, você quer tomar um banho? Aqui é o escritório, a base missionária que a gente tem aqui, tal. Eu expliquei para ele, ele falou, não vou entrar de jeito nenhum, porque tinha muita câmera, no lugar que a gente tinha aqui, tinha muita câmera, não, porque chamar a polícia, eu não quero entrar, ele não quis entrar. Falei, então eu vou lá na minha casa, vou buscar coberto, vou buscar as coisas, eu não tenho comida feita em casa, mas eu vou passar num lugar que tem comida quentinha. O que eu fiz? Eu comprei para ele o que eu gostaria de comer naquele dia, se eu tivesse naquela situação. Eu li o livro uma vez que fala que, assim, no meu lugar, o que faria Jesus? E eu sempre faço essa pergunta. Eu falo, gente, se fosse Jesus aqui, o que ele faria por esse rapaz? Aí eu falei, ele daria pior comida? O que ele pegaria uma bolacha velha lá, tá, isso aqui mesmo? Aí não, eu peguei e fiz, e não tô me vangloriando, porque, gente, se não fosse Deus na minha vida, eu não faria nada disso, porque o ser humano é péssimo. A gente olharia com cara de nojinho mesmo, tá fedendo, tá fedido, dane-se, veio, deve ter feito alguma coisa, merece estar aí mesmo, vamos descar 190, que vá pra cadeia, apodreça lá, sabe? Então, assim, o ser humano é assim, é porque Deus teve misericórdia da minha alma e faz a obra. E aí comprei 2 marmitas para ele, comprei uma Coca-Cola, fiz exatamente o que eu gostaria, porque eu penso que a vida ela é uma roda gigante. Eu não sei se amanhã ou depois eu vou estar nessa situação. Que Deus me livre, me guarde, se um dos meus familiares, eu não sei, sabe? E Jesus, eu sinto que Jesus queria que eu fizesse aquilo. É o que ele espera da gente, né? Demonstrar o amor dele, porque nenhuma palavra é mais forte do que um gesto. A gente falar e não fazer nada não resolve nada. E aí eu fui lá, fiz, voltei, era quase 2 horas da manhã, minha mãe estava com as meninas em casa, minha mãe, Camila, é perigoso, você vai sozinha. Eu falei, mãe, não tô sozinha. Não é perigoso, ele não vai fazer nada comigo, porque eu não tô fazendo mal, eu vou levar lá, tudo, voltei. Falei para ele, moço, olha, juízo, sabe, Jesus te ama. Eu não vim aqui no escritório hoje, eu vim esse horário aqui no escritório, um horário, né, porque era um bairro, assim, central, mas é um bairro mais visado. Falei para ele, não é nada por acaso, é Jesus da casa. Falei para ele, Deus tem uma obra na sua vida, independente do que você fez, do quanto você errou. Dei uma palavra para ele ali, o moço caiu numa lágrima, mas ele chorava, copiosamente.
exatamente. Eu sei que eu fiz o meu melhor naquele momento. Naquele momento eu fui uma missionária, eu fiz o ID na porta do nosso escritório. Legal. Amém. É isso aí. Gente, é assim, eu acho assim, Camila vai dar muito certo com a gente. Muito certo, porque a visão dela é a minha visão. Minha, do pastor Mateus, a visão que nós temos é isso aí. Ministério de Veredas Antigas, entendeu? É isso aí. Aí juntou com a essência do caminho, aprofundou mais ainda. É isso que nós cremos. Presta bem atenção, está na nossa porta. Está na nossa porta. Gente, nós vemos uma realidade tão séria no nosso país, que é de se assustar. 16 milhões de brasileiros já frequentaram uma igreja e estão afastados. É tanto que se você pegar esses mendigos, a maioria já foi para a igreja. Tá? 16 milhões. A média de idade é entre 16 a 30 anos de idade. Isso é pesquisa, isso é fato. Então, não é possível que perto de nossa casa, não tenha alguém precisando de ouvir o evangelho. Eu estou falando apenas de desigrejado. Eu não estou falando de não salvo, de alguém que nunca ouviu o evangelho. O evangelho não é, aí venha para Jesus que ele vai mudar a sua vida. Não, venha para Jesus porque ele te ama. Venha para Jesus, Deus vai mudar o seu destino. Esse não é o evangelho. O evangelho é sobre Cristo. E sempre começa, arrependei-vos, é chegado-vos o reino de Deus. Jesus morreu por você, deu a vida por você porque ele te ama. Um dia um mendigo foi pedir comida na casa de um pastor. Um mendigo na casa de um pastor e eu estava na casa dele. E ele deixou conversando com o mendigo. E eu perguntei para o mendigo assim, sabe qual é a diferença entre eu e o Senhor? Ele falou para mim assim, você é santo e eu sou pecador. Falei, não. Falei, eu sou tão pecador quanto o Senhor. A diferença é que eu aceitei o perdão me dado por Deus através de Jesus Cristo. Eu me arrependi dos meus pecados e continuo sendo pecador como o Senhor. As pessoas acham que nós somos santos, somos diferentes. Não somos, não. Somos pecador como todo mundo. Somos pecador como todo mundo. Aqui está a diferença da Igreja de Cristo. E discipulado é isso, sabia? É você chegar, é você se aproximar, é você ganhar para Jesus, é você estar com a pessoa, é você caminhar com a pessoa, é você se envolver sentimentalmente, emocionalmente, psicologicamente, caráter, decisões, vida prática, intimidade, dar tempo, proximidade, vulnerabilidade, não mostrar que você é perfeito. Gente, ninguém é perfeito. Entendeu? Essa é uma coisa que a Camila falou aí, que é uma grande verdade, que os pastores têm que mostrar a perfeição. Por quê? Por quê? Jesus nunca mostrou perfeição. E ele era perfeito. Quem entendeu um pouquinho o que aconteceu com ele no Getsemane, por que ele suou sangue, ele foi pedir para os discípulos, olha, me socorre aí, vem orar comigo. Não estou aguentando sozinho. Gente, há necessidade disso. O problema que a Camila apresentou, eu resumo esse problema em um só: discipulado. O problema é que eles não estavam sendo discipulados, não estavam sendo... Discipulado é ser cuidado. Eu não tenho só enviar um missionário, eu tenho que cuidar do missionário. O missionário é ser humano. Eu não tenho que pôr um pastor para pastorear uma igreja, não, eu tenho que cuidar dele. Eu tenho que cuidar dele. Eu não tenho que simplesmente enviar a irmã Sandra, vai, irmã Sandra, vamos começar na sua casa aí, a irmã começa, aí começa a crescer, e eu lá dele, não, eu tenho que cuidar dela.
E se for necessário até financeiramente, por que não? Isso é igreja. Comunhão, gente, comunhão não é estar junto num lugar. Não tem como ter discipulado no meio de um monte de gente. Discipulado é pessoal. Discipulado é intimidade. É alguém que eu posso chegar e dizer assim, eu posso contar o meu pecado. Eu posso ser vulnerável. Eu posso ser vulnerável. A Camila não é a primeira missionária que me conta que foi largada no campo missionário por causa da morte do marido. Ela não é a primeira a me contar isso. Tá, Camila? Você não é a primeira. E também não vai ser a última. Porque uma igreja que ela perde o discipulado é uma igreja que só tem interesse. Você só serve quando você pode dar. Quando você não pode dar, você não serve mais. Nós vamos ver Jesus. As pessoas têm medo de discipular. Sabe por que tem medo de discipular? Tem medo de se ferir e machucar. Só passou 3 pastores na minha vida para a glória de Deus. E todos 3 batistas. Álvaro, pastor Cláudio e pastor Júlio. E o pastor Cláudio, ele falava uma frase que eu nunca vou esquecer na minha vida. Ele fala assim, líder que não tem a capacidade de discipular Judas, nunca nasceu para ser líder. Nunca. Lidar com o ser humano, você vai machucar, você vai se ferir, não é fácil. Eu vou até abrir um parênteses aqui para lembrar a questão da Inglaterra. A Europa, ela é chamada de cemitério de missionários. Porque é um povo muito seco. A Europa inteira é chamada de cemitério, por isso que ninguém quer ir para lá. Então, Jesus nos chamou para fazer discípulos. Jesus nos chamou para cuidar de pessoas. Para preparar pessoas, enviar pessoas e cuidar delas. Não é simplesmente jogar elas lá e vai embora. Eu até costumo falar uma coisa assim. Eu costumo falar assim, eu acho interessante. Eu cheguei e falava para pastor presidente de ministérios grandes aí já. Irmãs, e eu falo. Minha filha me conhece, sabe o que eu falo. Não tenho travo na língua, não. Eu falo interessante. Vocês jogam a pessoa lá, não cuida dela, aí ela se arrebenta e depois eu tenho que cuidar dela. Entendeu? Eu tenho que remendar o que vocês estragaram. E é verdade. Por quê? Porque simplesmente não tem discipulado hoje mais. Jesus ensinava a multidão, mas ele discipulava pessoas. Jesus escolheu 12, Marcos 3,14, designou como apóstolos para que estivessem com ele e os enviasse a pregar. A palavra apóstolo não é essa. Não, significa enviado, missionário. Então, se eu vou colocar o nome apóstolo em alguém, Camila é apóstola. Enviada, missionária. Aí mistifica o nome. Uma coisa que acontecia muito, pastor, nos cultos que a gente ia, né, que às vezes que eu ia, então aquelas igrejas enormes, assim, e eu sempre tive na minha cabeça que Jesus lavou os pés dos discípulos. Então eu sempre tive na minha cabeça, assim, que quanto mais escondidinha, mais quietinha, menorzinha, eu estava fazendo meu papel certo, sabe? Nunca holofote, quem sou eu? Eu sei de onde eu vim, do lar que eu vim. Se não fosse Jesus, eu já teria morrido. Estava falando para o senhor hoje, eu teria morrido há muito tempo. Eu não teria aguentado.
Então, assim, eu sei quem eu sou, que, aliás, quem eu sou, a minha insignificância, o tamanho da minha insignificância. Então, se não fosse Jesus em mim, aí a gente quer sentar lá atrás, o pastor, não, aquelas cadeiras, sabe? Senta lá, eu nunca quis sentar, eu falo, não, não quero. Aí meu falecido marido fala, senta lá, eu falo, eu não quero, não me sinto bem, eu não quero, deixa eu aqui no meu cantinho, lá no fundo. As pessoas tinham acesso a mim, ia, conversava, falava, gente, não tem, por que eu tinha que ficar lá intocável, lá em cima, olhando para todo mundo? Aquilo não entrava na minha cabeça. Eu sentava lá atrás, no último banco, eu gostava de ver, de participar, como todo mundo. Eu não entendia porque aquela necessidade de ter uma cadeira especial, diferenciada, olhando para todo mundo, como se eu tivesse, sabe, assistindo, como se aquele culto fosse para mim. Na minha cabeça não entrava aquilo. Na Não verdade, vocês vão perceber. diferença. Eu acho que a gente que no caso é missionário, Cristo nos serviu, e a gente é chamado para servir, e não para ser servido por ninguém. A gente tem que Todos nós. servir um ao outro. Não tem cabimento porque eu sou pastor de uma igreja, um membro tem que me carregar no colo. Não, maneira nenhuma. É ruim, é. Nós somos. Quando o Senhor vai lá e fala, olha, você é apóstolo, você é profeta, você é mestre, você é evangelista, você é pastor, está dizendo o seguinte, ó, você tem que servir mais, Né? entendeu? Se eu pudesse, eu falei para vocês, a gente ia estudar todos os dias. Se eu pudesse estudar com vocês a origem dessas cadeiras, entendeu? Moisés não criou cadeira nenhuma dentro do tabernáculo. Nenhuma. As cadeiras não é a cadeira de Moisés. Jesus fala isso porque Jesus está conversando com os fariseus e é assim que eles viam. Não é essa cadeira, tem uma outra conotação, essa cadeira, totalmente diferente. E uma coisa que eu falo, pastor sai do meio das ovelhas, perde o cheiro delas. E é um problema sério. Entendeu? Por isso o discipulado. O discipulado se aproxima das pessoas. Jesus comeu com os discípulos, caminhou com eles, corrigiu, exortou, consolou, lidou com medo, dúvida, frustrações. Jesus conviveu com eles. Jesus andou com eles. Entendeu? Aí o pessoal fala para mim que discipular, não, a gente discipula, junta um monte de gente, faz um monte de reunião, segue uma cartilha. Gente, absurdo. Então, que estamos falando, na minha época, a cartilha da escola dominical era a Bíblia. Não tinha livrinhos, não. Cumpre uma agenda. Não é discipulado bíblico. Muito importante entender. A gente precisa compreender, porque a nossa comunidade, ela é uma comunidade de discipulado. Ela é uma comunidade onde nós vamos relacionar, né? Vamos nos aproximar, nós precisamos estar juntos. Muito importante. É muito importante isso. É assim que aprende, é assim que você anda, é assim que você cresce. Lucas 9:23. Se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga. Membro de uma denominação, ele não segue Jesus. Ele assina um nome. Ele recebe um cartão, participa das atividades, mas não tem transformação nenhuma. Não tem mudança. São Nicodemos na vida. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. João 3:3. Depois, no versículo 5, Jesus fala novamente, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer de novo. Jesus não nos manda fazer membro. Jesus não diz, olha, se não for batizado, não é salvo. Se não frequentar uma igreja, não tem na Bíblia. Já falei, eu não sou contra essas coisas, eu sou contra a forma que é usado. Tipo, eu não sou contra uma arma. A arma na mão de um policial honesto, de caráter, profissional, ela é um instrumento que vai me defender.
na mão de um bandido, ela é algo errado. É o que nós estamos vendo hoje. Hoje, cartão de membro diz que a pessoa nasceu de novo. Um dia me convidaram para ser membro de uma igreja. Foi a única igreja que me convidou. Aí o pastor Paulinho virou e falou assim: só que você vai precisar pedir para o seu pastor uma carta. Falei, ele não vai dar. Não é porque não temos esse costume. Então é o seguinte, você não consegue o telefone dele para mim conversar com ele? Eu falei, rapaz, você quer que eu ligue para o pastor Júlio e peço para ele, se ele permite que eu passe o telefone para você ligar para ele, para você perguntar a meu respeito? Ele falou, é. Eu falei, eu vou te dizer para você o que ele vai te responder. Ele falou o quê? Convive com o Charles, que você vai descobrir quem ele é, porque está escrito. Observe o andar de uma criança, que você descobre quem ela é. Convive com a pessoa. Só tem como conviver com a pessoa discipulado. Aí eles inventam essas coisas, para quê? Não sei, discipulado, para quê? Para que discipulado? Sabe? Não precisa. A Bíblia deixa muito claro, se alguém está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas antigas já passaram e tudo se fez novo. Aonde está a nova criatura? Num cartãozinho? Aonde está a ruptura do pecado? Num terno? Gravata? Ou num título? Aonde está o fruto do Espírito? Nessa bagunça? Onde que diz que isso aí é fruto do Espírito Santo? Onde está? Olha o primeiro fruto do Espírito, amor. Cadê o amor? Cadê o amor? Cadê chorar os que choram, alegrar com que se alegram? Cadê? Está onde? Pastor Álvaro, meu primeiro pastor, ele era missionário. Ele falava para mim assim, Charles, quando a pessoa diz para mim que é missionário, que tem um sonho de ser missionário, eu convido para viajar comigo. Porque o primeiro mendigo que eu achar na estrada, eu paro e ponho sentado atrás. Se é missionário, ela vai evangelizar ele. Se não for, ela vai sentar lá perto da porta, com o quase risco de abrir a porta e chegar para fora do carro. Ele faz recepção de pessoas. Isso não é cristianismo. Não, eu vou ali, eu vou ganhar, eu vou discipular, eu vou preparar, eu vou andar. Gente, a coisa mais linda que tem, coisa mais linda, eu vou contar para vocês de um discípulo meu chamado David. Muitos anos sem ver ele. Aí um dia ele mandou um recado para mim de tal igreja. Eu fui. Cheguei lá, sentei, fiquei bonitinho lá. Aí começou-se o culto. Aí chamou ele. Ele era o pastor da igreja. Me apresentou, né, como discipulador dele, com alguém que caminhou ele, levou ele para Jesus. Olha que coisa mais linda. Você vê o resultado de um trabalho que o Espírito Santo colocou você para trabalhar num trabalho que ele já estava trabalhando. A verdade é essa. Tem essa consciência. E você vê a vida da pessoa sendo transformada. Gente, a recompensa ela é enorme, ela é muito grande. Eu podia contar M's outras experiências minhas nesse sentido. Então, precisamos estar atentos. Porque nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Essas pessoas de Mateus 7, 21, 23 chamavam Jesus de Senhor, faziam obras, tinham linguagem espiritual, mas nunca foram conhecidas por eles. O mesmo alerta de Paulo em 2 Coríntios 11, 13 a 15 sobre os falsos profetas. Eu vou usar uma frase para você agora que, de repente, ela vai até te mexer um pouquinho com você.
É você também que vai assistir por YouTube, mas eu tenho que falar. O diabo não combate religião. Esquece isso. Ele não faz isso. Ele promove a religião sem conversão. Deixe eles ali pensando que são salvos. Deixa. Essa história que o diabo está querendo tirar pessoas da igreja é uma grande mentira. Ele só impede elas de se converterem, de nascer de novo. É uma grande mentira. O diabo não está batalhando com ninguém para tirar ninguém da igreja, não. Sabe por que ele não está fazendo isso? Porque eu te digo para você, se você foi batizado dentro do corpo de Cristo, Jesus deixa bem claro, ninguém tira as ovelhas da minha mão. Ele deixa muito claro. O diabo nem tenta, porque ele sabe que não consegue. Ele sabe que não consegue. Então, hoje nós temos aí um evangelho falso que não confronta pecado, um evangelho que não necessita de arrependimento. É só, passou pelo banho, preencheu uma ficha, deu dízimo todo mês, maravilha, vamos embora. Vamos embora, vamos continuar. Mão de obra de graça. Mão de obra de graça. Tem esse detalhe ainda, tá? Ó, passou pelo batismo nas águas, tomou um banhinho, colocou o nome numa ficha, deu dízimo e oferta, trabalhou de graça. Vamos embora. Vamos embora. Para que mais coisa? Para que mais trabalho? Para quê? Gente, é interessante, né? Olha o batismo de João Batista. Isso, irmã Sandra, ainda chama de voluntário. Esse é o grande problema, né? Ainda chama de voluntário. Ó, chama de voluntário. Sim, tem igreja que ganha por pessoa batizada. Fato, é uma realidade. Gente, tem essa outra realidade que a Niara colocou aí, que é uma verdade, ganha pessoa batizada. Entendeu? É o hall de membros, que vale ponto. Tem concursos da igreja que tem mais membros. Agora, membro do que eu não sei, né? Queria descobrir isso aí. Enquanto João Batista vem nos apresentando uma porta para o discipulado. Tá, se quiser abrir o microfone, Yara, para falar, acho que fica mais fácil, porque para não ficar picado as frases. Então, a gente frequentava uma igreja e o meu filho estava com 12 anos. E eles queriam, porque queriam a pastora e o pastor batizar ele, e eu falava que eu não queria, porque ele não estava pronto, ele não sabia o que era o batismo, que perguntei se eles iriam dar o discipulado para ele, né, explicar sobre o batismo, tudo. Eles não deram, falaram que não ia dar, que não precisava, e aí ele foi e se batizou, mesmo eu falando que não era para poder se batizar. Mesmo assim, eles foram lá, passaram por cima de mim e batizaram ele. E batizaram também um menininho também de 6 anos de idade também. E aí depois a gente foi descobrir o que é número. Que eles tinham um número de pessoas para poder batizar e que eles iriam estar ganhando em cima desse número de pessoas batizadas. É isso aí. É isso aí. Tá? A Igreja Comunidade Cristã Essência do Caminho Veredas Antigas, ela vai andar dentro do modelo antigo. Dentro de um modelo antigo, levando pessoas a uma vida nova. Quando eu fui me batizar, a primeira coisa que eu passei foi para o discipulado. E me batizei e continuei sendo discipulado pelo pastor Álvaro. Tá? Eu fiquei durante 6 meses sendo observado pela liderança da igreja se realmente eu estava manifestando na minha vida frutos dignos de arrependimento. Mudança de vida. Tá? Mudança interior. Porque batismo, ele não oferece conforto, ele exige arrependimento.
ele simboliza, não vou aprofundar aqui não, que é a próxima aula nossa na sexta-feira. Ele simplesmente, o batismo, ele simboliza a minha morte para o pecado, minha morte para o meu eu egoísta, egocêntrico. E eu nasço agora com uma nova vida para Cristo Jesus. E vou mostrar frutos que demonstram arrependimento. E um desses frutos é me permitir ser discipulado. Me permitir aprender, porque eu tenho que aprender com alguém. Eu tenho que aprender com alguém. Eu posso entrar aqui até dentro da neurociência, eu posso falar para você de neurônios espelho, que se você não estiver caminhando com alguém para aprender, você não aprende. Esquece. Esquece. Se eu perguntar para Camila, Camila, por que que você está na missões? Com certeza ela olhou para alguém e falou, olha, eu quero que essa pessoa faz. Eu quero seguir o exemplo dessa pessoa. Alguém foi exemplo para ela, não foi, Camila? Na verdade, quem foi meu grande exemplo, minha grande motivação foi a Marilza. Tá Ela vendo? foi para mim uma mãe na Igreja Batista. Ela não tinha título, cargo na Igreja Batista, primeira Igreja Batista. Não tem, só o pastor, né? Só que ela me adotou como filha, ela me discipulou, ela me ensinou, ela me ensinou sobre Jesus. Quem era Jesus, como ele era acessível, como era fácil ter contato, acesso, e como ele era pai, como ele era amoroso. Ela me ensinou tudo sobre ele, assim, a ter acesso, né? E eu era muito carente desse amor paterno, desse Jesus, e ela me ensinou, e aí eu falava, gente, eu quero ser assim, eu quero ensinar pessoas, eu preciso ensinar pessoas e dar esse amor, essa atenção. Quando eu me converti, eu tinha só 10 anos. E eu não entendia nada sobre, eu não lia a Bíblia para mim, eu estava lendo em inglês. E aí ela lia para mim a Bíblia e eu não entendia, e ela explicava ponto por ponto e lia de novo. E isso foi por anos, assim, ela me acompanhou anos e até hoje a gente tem contato. Então foi nela que eu me inspirei. Eu chamo ela até de mãezinha. Tá aí, ó, tá vendo? Tá aí, ó, discipulado. Irmã Sandra, quem te inspirou, minha irmã, a estar aí do lado do marido? Quem te inspirou, minha irmã? Quem me inspirou foi minha mãe, né? Ela que me convidou para ir para a igreja, falou muito de Jesus Cristo, porque era da igreja tradicional, né? E aí, para me enxergar esse Jesus que, né, bastante falado, e eu entender, foi minha própria mãe, né? E Amém. hoje, Foi sua discipuladora, sim, senhor. né? Eu tenho duas características, tá bom? Nós não vamos falar de Jesus, porque Jesus é Jesus, né? Ele sempre é o nosso mestre e senhor. Mas eu tive dois discipuladores muito importantes na minha vida. Primeiro, é o pastor Álvaro, tá? Então, se eu amo missões, se eu amo a igreja, se eu amo estar evangelizando, estar ganhando almas, aproveitando toda oportunidade que eu tenho, porque ele me deu exemplo. Ele que me discipulou. O segundo que me discipulou é o pastor Júlio. Então, se eu amo estudar, o exemplo é ele, tá? Ele foi o meu exemplo de estudar a palavra, e ele sempre me deu um exemplo muito fantástico, viver o que eu prego. É algo que ele é um senhorzinho de idade já hoje, e é algo que ele preza muito, muito. Ele fala para mim, Charles, você não tem que viver toda a Bíblia, mas você tem que viver aquilo que você aprendeu. Sabe, sempre investiu na minha vida no ensino. Sempre investiu no ensino na minha vida. Sempre. Discipulado, ele é fundamental. Para Niara, não vou perguntar, não. Para Niara, não vou perguntar para Niara, não. Nem precisa. Vai falar? Fala, Niara. Não, nem precisa. Né? A Niara. Miriam, quer falar, Miriam? Fala. Bem, Miriam não vai falar. Bem? Leila, você, sua vez, Leila.
Eu tenho também, como o senhor falou, 2 discipuladores da minha vida que fizeram toda a diferença, né? Meu tio, que, assim, ele está na glória agora, mas era um grande ensinador da Bíblia, um grande, assim, o bonito dele é que ele tinha uma alegria em ensinar, né? Um prazer que ele não queria que você aprendesse, ele queria que você entendesse, que você vivesse, era diferente, né? Porque só de você, assim, passar informações, ele passava o conhecimento, é diferente. E uma grande amiga minha, irmã, a Paula, que ela me apresentou Jesus da forma que a Camila falou, mostrando que ele era real, que ele era físico dentro da minha casa, comigo, vivendo comigo como meu amigo, como meu irmão. Então, ela me apresentou um Jesus diferente do que as pessoas sempre me mostraram. Então, eu me apaixonei por Jesus através dela, né? Que ela foi, assim, a ferramenta que Jesus usou para se apresentar a mim. Então, a partir do momento que ela me apresentou Jesus, eu fiquei apaixonada por Jesus, porque eu conhecia, como o Jó fala, eu só conhecia de ouvir, agora eu te conheço, né? Por viver, assim, conviver com Jesus. Então, essas 2 pessoas fizeram toda a diferença. E, assim, eu oro para que eu também seja, né, a diferença na vida das pessoas, porque eu tenho uma turminha de crianças, né, eu lido com crianças, sou ministério infantil, então eu oro para que eu seja essa ferramenta na vida deles, né, porque a gente tem que fazer essa diferença, a gente tem que apresentar Jesus, a gente tem que saber mostrar Jesus para quem está convivendo, quem está sendo discipulado pela gente, né. Sim. Eu tenho uma escadinha aqui, muito simplesinha para o discipulado. Quer ser bom discipulador? Usa a escadinha de Esdras. Esdras 7:10. Só usar a escadinha. Esdras inclinou o coração para conhecer a lei, praticar a lei e depois ensinar. Pratica essas escadinhas aqui. Chique. Marisol, quer falar alguma coisa, minha irmã? Pastor, Oi. a dificuldade que a gente tem de outros ministérios, que eu e a Camila, nós temos no Cristo Batista. Sim, eu também sou batista. Fomos discipulada por um rapaz da Igreja Batista chamado Paulo, nós chamávamos ele de Paulinho. Certo. Esse rapaz fez uma diferença muito grande na nossa família, porque foi eu, a Camila e o meu esposo que faleceu, fomos discipulados pelo Paulinho. Esse estudo de discipulado foram 30 passos para o crescimento cristão. Eu nunca mais esqueci dele. Nós pegávamos o versículo da Bíblia e transformávamos naquilo que nós estávamos entendendo, com a nossa palavra. Quanto nós fizemos isso? Isso foi maravilhoso na nossa vida. Nos ajudou muito, nos capacitou pela presença do Espírito Santo em nós. Amém, que bom. Louvado seja Deus que a minha filha fez esse curso também. E nós estamos procurando aprender mais ainda, porque nunca é tarde para aprender mais. Não é, meu irmão. Não tem fim. A palavra de Deus não tem fim. Cada Verdade. dia ela fala para você de um jeito. Sim, fato, verdade, irmã. Gente, nós vamos terminar. Quem quiser continuar aqui, quem quiser continuar fazendo pergunta, conversando, pode ficar, tá bom? Quem precisar de sair, pode sair. E eu quero dizer uma coisa para vocês, tá? Eu e o pastor Mateus estamos aqui para discipular vocês, para o que vocês precisarem de nós. E o nosso objetivo é fazer de vocês discipuladores, que discipulem outros. Esse é o nosso objetivo, tá? Aqui, o negócio aqui não é só eu trabalho. A seara é grande demais. Tem lugar para todo mundo. Todo mundo. A seara é muito grande. Vocês não têm ideia o tamanho que é a seara. Tá? Vocês nem imaginam. Eu falei 16 mil só de desigrejado. Estão aí. Só desigrejado. Pastor, só interrompendo um pouquinho, na minha concepção, eu acho que é mais difícil lidar com os desigrejados
porque Sim. são pessoas extremamente machucadas do que com pessoas que não conheceram. Porque Sim. são pessoas que têm um antídoto, né? Ali. Conhecer o sistema, então é gente que a gente precisa resgatar, porque a chance dessas pessoas não voltarem mais é uma chance bem, bem alta. É grande, é grande, é grande. Desigrejado, deixa para mim. Manda para mim. Manda para mim que eu gosto. É sério, não tô brincando, não. Manda para mim que eu gosto. Eu gosto. É uma turminha que É, eu falava, turminha vacinada. eu sei que é. Eu gosto de trabalhar com eles. Gosto mesmo, tá? Ah, Gosto eu de sou trabalhar uma com eles. delas. Hã? Eu sou uma delas. Amém. Então nós estamos no mesmo time, né? E ganha almas para Jesus, porque realmente a coisa mais maravilhosa que tem é você discipular novo convertido, gente. É gostoso demais. Olha, vou parar de gravar aqui, senão já passou até quase dar 1 hora, né? Para mim foi a melhor aula que nós tivemos, sério. Todo mundo participou, todo mundo falou, e simplesmente provamos que o discipulado dá resultado. Ele é o meio mais eficiente da igreja crescer. Então, que o Ministério da Comunidade Cristã Essência do Caminho em Veredas Antigas nunca perca esse foco. Nunca. E por isso também nós não queremos crescer como igreja grande. Nós queremos crescer em grupos pequenos. Tá? É o meu foco. Sempre foi e sempre vai ser esse. Crescer em grupos pequenos. Porque é mais fácil discipular, é mais fácil você estar junto ali, tá percebendo? Aquela dica do sogro de Moisés foi fantástica, né? Maravilhosa, de Jetro. Então, esse é o nosso objetivo. E aqui, eu sou só um guia. Não sou dono de ninguém, não sou dono da verdade, entendeu? Sou só um guia só. Só alguém para ajudar, né? Só tenho a responsabilidade de dar conta da alma de todos que Deus colocar nas minhas mãos. Só isso que eu tenho, só essa responsabilidade só. Mais nada, entendeu? Mas tranquilo. Bem, vou desligar aqui para de gravar, tá? E se quiserem continuar aqui a gente conversando, quem quiser sair pode sair, né? Irmã Sandra e a irmã Leila gostam de ficar, gostam de fazer perguntas, tá? E quem quiser sair pode sair. A paz do Senhor, que Deus abençoe a todos. Tchau, Camila, tchau, irmã. Vocês que estão me seguindo pelo YouTube também, tá bom? Que Deus abençoe a todos vocês em nome de Jesus. E quem quiser ficar para fazer pergunta, pode ficar. Estaremos aí em nome de Jesus. A paz do Senhor. Shalom para todos.